O IBGE divulgou nesta terça-feira os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD. No total, 6 indicadores referentes ao segundo trimestre do ano foram divulgados. Vão servir de base para o restante do ano de 2015. Pela segunda vez, o IBGE divulgou por unidade a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. E Mato Grosso se mantém estável comparando com os resultados gerais do país. Se a gente observar hoje o principal, a taxa de desocupação Brasil, em torno de 8%. Mato Grosso, 6,2%. Uma taxa alta, uma taxa de crescimento, porém, em proporção a Brasil, menor. Mato Grosso, apesar, de como estamos inseridos nesse contexto macroeconômico de dificuldades, mas Mato Grosso ainda apresenta um aumento em termos percentuais menor do que o Brasil. No Brasil, o desemprego subiu 8,3% no primeiro trimestre, o maior índice desde 2012. Já para Mato Grosso, este período foi marcado por uma taxa de desocupação de 6,2%, o que representa 0,5 pontos percentuais superior ao semestre anterior e 2,2 pontos comparando com o mesmo trimestre de 2014. Hoje, há 100 mil pessoas desocupadas no estado. Já ocupada corresponde a mais de 1 milhão de pessoas. O setor público se mantém estável, apesar de que o número de empregadores caiu. O número de ocupação foi de 61%, mantendo-se estável frente a 61,6% no primeiro trimestre. Ainda assim, 22 mil pessoas deixaram de ter carteira assinada neste período. E mesmo que o trabalhador tenha perdido renda média habitual nos últimos 3 meses, visto que antes era de R$ 1.940 e agora é de R$ 1.896, o estado só perdeu para o Distrito Federal neste indicador. O que a gente observa é que, se a gente identificando, analisando a taxa de desocupação de Mato Grosso deste trimestre, do segundo trimestre de 2015, em relação ao trimestre anterior, a taxa, apesar de crescer 0,5%, ela permanece estável. Agora, se nós observamos a taxa de desocupação em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior, existe uma tendência de crescimento, no caso em especial da taxa de desocupação. Então, conforme nós observamos, a população desocupada em Mato Grosso hoje é de cerca de 100 mil pessoas, e no trimestre imediatamente anterior era de 93 mil. Então, observa-se um aumento de 7 mil pessoas desocupadas. A pesquisa ainda registrou que neste segundo trimestre do ano, cerca de 7 mil pessoas procuraram por um emprego aqui em Mato Grosso. No ensino estadual, a movimentação é sempre muito grande. E mesmo com a grande oferta de vagas, muita gente ainda está tendo dificuldade de encontrar uma em que se encaixe. O governo deixou nós na mão dos empresários, o salário que o empresário propõe é esse, se você está precisando, você tem que aceitar esse que vem, né? Então nós já não tem opção, aquilo que aparecer tem que pegar. Até agora eu já procurei, não achei não. É difícil, aí eu vim aqui semana passada e voltei hoje para me ver, né? Estou procurando, que eu não gosto de ficar parado não. Eu fico desesperado. Apesar da grande procura, a representatividade de pessoas que estavam fora da força de trabalho, ou seja, não estavam nem ocupadas nem desocupadas, também é grande, 38,7%. No primeiro trimestre de 2015, 35% eram classificadas neste mesmo indicador. Em Mato Grosso, foram realizadas mais de 5 mil entrevistas no trimestre em 407 setores urbanos e rurais de 93 municípios.